Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast da Contabil. Isso aqui eu acho que é um sonho que a gente tem já há bastante tempo, né, Celo? Sim. De querer fazer o nosso podcast, de querer trazer pessoas aqui que sejam influentes no mercado de saúde, e não para falar de contabilidade somente, né? Falar sobre empreendedorismo, de como ser um bom empresário na área da saúde, né, Celo? Falar também sobre a questão humana, a jornada, entender, tentar trazer casos aqui, causos, né, histórias. Que isso a gente sabe contar bastante. E tentar também trazer um pouquinho de emoção, né, que eu acho que é legal, que é a parte importante. Senão a gente acaba ficando mais um podcast, né? Como Exato. qualquer outro. Então a gente vai Vamos tentar diferenciar nesse formato aqui. Fazer algo diferente. Como a gente sempre faz pouco coisa diferente. Exato. E nesse primeiro episódio, então, a gente está fazendo aqui mais ou menos um teste, né? De enquadramento. Poderíamos dizer que seria o nosso episódio menos um. Menos um. Aprendi hoje essa, não sabia dessa. Porque a gente vai numerar depois, né? Com hashtag 0, 1, 2 e assim, quem sabe, infinito. E, Gabriel, então eu preparei aqui umas perguntas para você, porque dentro dessas perguntas, a gente vai acabar debatendo sobre a pré-ideia, como que teve a ideia da Contabil, para que serve a Contabil, por que a gente, né, tem esse entusiasmo. Então, a gente vai começando nesse formato. Então, eu vou começar com a primeira pergunta e aí a gente vai debatendo. A gente vai nesse formato, tá bom? Provavelmente você sabe todas as respostas de todas essas perguntas. Sim. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre sua trajetória profissional antes da Contabil, antes de agosto de 2019. Fazer um resumo rápido pra gente. Rápido não, fique à vontade, na verdade. Diga como que você chegou agora em 2024. Conta pra gente. Vamos lá. Bom, acho que vou começar desde moleque lá, tá? Tá. Quando eu tinha... Sempre tive essa via empreendedora, eu acho. E quando eu tinha 11 anos de idade, o meu pai trabalhava no metrô. E aí ele era um cara que... Ele tinha um funcionário dele lá, que viajava para o Paraguai e trazia fita de videogame. Na década de 90, isso aí era... década de 80, 90, era só molecada querendo videogame e tal. E o pessoal da minha rua... eram poucas as locadoras, né? E aí eu pegava essas fitas, com meu pai essas fitas vendo do Paraguai, vinha com um preço muito bom, e eu alugava para o pessoal da rua. Legal. Né? Não sabia dessa história. Então essa daí foi acho que o primeiro empreendimento chamava Loca Games. Legal. Alugava por, nem lembro quanto que era, não era nem real ainda, mas enfim. E aí, bom, fui crescendo, como você bem sabe, você já abriu algumas empresas para mim, acabei tendo uma formação de publicidade, mas sempre fui da área de tecnologia, até por conta também do meu pai. Meu pai era um cara de tecnologia, acabei sempre indo para esse lado. E na área de tecnologia, fiz estágio em alguns distribuidores, trabalhei em alguns fabricantes de tecnologia, as Big Blue, que a gente Sempre envolvido com tecnologia. Sempre envolvido com tecnologia, sempre. E as Big Blues, né? Posso falar aqui de IBM, Oracle, HP, Dell, Lenovo, enfim. O que você imaginar aí eu passei. E foram praticamente 18, 19 anos aí de experiência na área, isso em empresas, né? Em empresas. Na área de TI já estou indo para 25. E aí... Agora eu vou emendar uma pergunta. Tá, vamos lá. O que te motivou a se juntar a mim e fundar a Contabil? Depois dessa jornada que você teve. Bom, depois dessa jornada que você teve, eu tive uma experiência no Canadá que não deu muito certo. Né? Conta pra gente o que aconteceu. Eu sempre tive o sonho de morar fora, né, e com a minha família. A gente se organizou durante algum tempo para poder fazer isso. E em 2019 eu fui para o Canadá. Fiquei 3 meses lá, as coisas não acontecendo da forma como eu imaginava. Voltei. E quando eu voltei, eu falei, e aí? Trabalhava naquelas grandes empresas, mas sempre, como você sabe, sempre paralelamente eu tive sempre alguma empresa. Você abriu e fechou várias empresas para mim. E quando eu voltei, eu tinha uma empresa aberta e fui lá, liguei para você e falei, pô, cara, preciso ver como é que tá aquela minha empresa, porque eu acho que eu vou começar a empreender, fazer voo solo. E você falou, pô, vem aqui no escritório, né? Sim. Vem aqui pra gente bater um papo, tomar um café. E eu lembro que quando eu fui abrir essa empresa, a gente bateu um papo sobre contabilidade online, né? E eu falei... Isso foi em 2016? Isso foi em 2016. Foi em 2016 quando eu abri essa empresa.
E aí, quando eu fui lá, eu falei assim, pô, sabe esse negócio de contabilidade online? Eu lembro Aí você falou, pô, Tanan, acho que isso aí não vai virar, porque, pô, o mercado brasileiro é muito burocrático, é complexo, não sei o quê. Eu falei, tá bom, né? Quem sou eu? Você já tinha uma experiência já administrando o escritório do seu pai já há muitos anos. E lá, voltando para 2019, quando eu fui verificar se a empresa estava tudo ok para a gente poder retomar, eu te perguntei, né? Pô, e aí? E esse negócio de contabilidade online? Você falou, pô, esse é um problema que eu tô tendo aqui, né? Que você estava perdendo muito cliente para essas contabilidades online. E eu fiz uma pergunta para você, eu falei, por que você não faz isso agora, né? Por que você não monta a sua? Eu lembro que você falou assim, porque agora eu não tenho tempo. E eu tava voltando do Canadá, tinha uma experiência, então assim, eu quis pegar aquela energia ruim, toda aquela coisa que... Eu falei, pô, então porque eu tô com tempo pra caramba. Vamos fazer isso junto? E eu lembro de uma frase que você falou assim, cara, eu tinha jurado pra mim que eu nunca mais ia ter sócio. Mas sendo você, eu vou. Nossa, eu lembro legal. que você falou. Você resgatou, essa memória aqui, você resgatou agora, é verdade, porque eu tinha saído de uma sociedade frustrada, que é difícil ter sócio, né? Sócio é igual um casamento, né? Então você tem que estar alinhado, tem que ter objetivos em comum, tem que ter tolerância também, tem que ter... Numa sociedade também é importante você saber discordar sem quebrar o elo. Exato. Então, você pode discordar, mas sem que haja um problema para que isso aconteça. Mas me diz uma coisa, você falou do Canadá, o que aconteceu no Canadá? Por que não deu certo? Foi um projeto que você tentou... O que aconteceu, Gabriel? Lá eu tinha um projeto que era como qualquer brasileiro faz, né? Vai para lá para estudar e trabalhar meio período, esse era o projeto. Só que nos últimos meses de planejamento, um cliente meu me procurou e falou, pô, eu tenho uma empresa lá, você não quer virar meu sócio, você toca a operação de lá. E acabou que não se cumpriu o que ficou acordado e acabou não dando certo. Não vou entrar muito em detalhes para não... Sim. Isso aí já passou. Eu acho que hoje, para mim, olhando para trás, foi a melhor coisa que aconteceu. Foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu voltei. Sim. Hoje a gente tem a Contabil junto, eu tenho a Alba, então eu toco duas empresas, as duas, pô, ainda bem, estão caminhando, né, para o sucesso aí bem próximo. Então, assim, para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Então, assim, na verdade, o Canadá não deu errado, deu muito certo para mim. Né? Ainda bem que não deu certo. Às vezes a gente acaba acontecendo fatos da nossa vida que a gente não entende no momento. Exatamente. E no futuro a gente vai acabar vendo que foi uma abertura de uma porta, né? Ou um livramento, dependendo da situação. Às vezes a gente não entende, né? Na hora. Exato. Às vezes não entende. E nesse momento, como que foi o início, o desafio de abrir uma empresa nova, num ramo que inclusive você não conhecia ainda, dominava, que era a contabilidade? E no início, qual foi o maior desafio? O que você sentiu ali no início? Eu sei que a resposta você sabe, mas vamos contar para todo mundo. Mas para mim, desafio é a coisa mais gostosa que tem no mundo, né? Eu lembro que, inclusive, você me desafiou numa coisa, né? Eu lembro quando você foi, o time da Caravelli, foi me ensinar o que era uma nota de lucro presumido. E eu falei, pô, mas isso aí dá pra gente automatizar. Você falou, não, pô, esquece, Gabriel. Existem trocentas empresas no Brasil e nunca ninguém fez isso, por que você vai fazer? E aquilo ali, eu falei, agora você mexeu com a pessoa errada. Eu falei, me dá 1 ano e meio. Me dá 1 ano e meio que eu vou automatizar isso. E dito e feito. Hoje a gente tem um dos produtos que a gente tem na Contabil, é a emissão de nota fiscal de lucro presumido, que tem toda a parte de retenção de imposto, tudo automatizado. Né? Então a gente tem tudo isso automatizado, o nosso cliente não precisa se preocupar com isso. Nenhuma plataforma hoje dá essa opção para o cliente, ele sempre abre os campos para que o cliente faça o cálculo. Não, demora mais de 5 minutos para emitir uma nota. Se você não conhecer o sistema, você vai ligar para o contador, não está, e vai retornar depois. Exatamente. E hoje o nosso cliente, o que ele faz? Só coloca qual é o serviço que ele tem, o valor da nota sai tudo automatizado. Né? Lógico, a gente atende 100% dos casos? Não. Porque depende muito para quem você está emitindo essa nota, se o tomador dessa nota tem algum benefício, mas assim, 90%, 95% atende. Então, assim, é uma coisa que hoje a gente não se preocupa mais. Eu lembro que a gente parava praticamente quase que 2 pessoas do time para poder fazer isso, Sim. Porque era um volume alto. Às vezes tinha muita gente pedindo essas notas, a gente tinha que fazer isso, tinha que parar. E hoje é tudo automatizado. Inclusive, automatizado pela nossa
nota fiscal pelo WhatsApp. Sim, eu queria que você pegasse um gancho aí e falasse um pouco sobre tecnologia e contabilidade, porque eu acho que unindo esses dois mundos, a gente consegue trazer conveniência, facilidade para o cliente e também pegar um gancho na pesquisa de aderência que foi feita, o resultado, e por que pegar um gancho, como que você trouxe a tecnologia para o mundo contábil para resolver esses problemas. Só concluindo naquela tarde que se você falou que você nunca mais teria sócio, e foi um privilégio ter você como sócio, eu lembro que a gente comentou algo exatamente nesse sentido, né? De, poxa, como é que a gente pode trazer a tecnologia? E eu lembro que eu falei uma frase que a gente fala isso até hoje, 5 anos depois a gente fala. Eu falo, Celo, perfeito, vamos abrir a empresa, só que é o seguinte, a gente não vai ser uma empresa de contabilidade, nós vamos ser uma empresa de tecnologia com produtos de contabilidade. Então é exatamente isso. A Contabil, ela é uma empresa de tecnologia com produtos de contabilidade. E o que a gente fez foi unir exatamente o teu expertise que você tinha ali de contabilidade com o meu de tecnologia, e aí foi o casamento perfeito. Porque a contabilidade, ela necessita muito de tecnologia. Então, hoje a gente tem muitas automações, robôs que trabalham para a gente de forma automática. Né? Então, assim, a gente trouxe a tecnologia para a contabilidade de uma forma como ninguém pensou. E eu falo isso com total propriedade, porque a gente tem produtos que ninguém tem no mercado. Né? Eu posso colocar, a gente acabou de citar a nota fiscal de lucro presumido com retenção automática, a gente pode citar a nota fiscal que você emite diretamente pelo WhatsApp, que ninguém tem isso no Brasil, só a gente. Com 5 perguntas você emite uma nota pelo WhatsApp. E como é que a gente pensou nisso? Justamente o nosso público. Por que esse público? Já aproveitando, por que é o público da área da saúde? Isso aí é você que tem que me ajudar a responder essa daí, porque o teu pai que foi o visionário dessa questão 20 anos atrás, eu posso falar. Porque eu lembro que quando você comentou isso, seu pai falou que há 15 anos atrás ele já passou 5, então 20 anos. Posso até te ajudar em algumas áreas dessa resposta, porque o profissional da área da saúde, primeiro que durante todo o processo de graduação, ele não estuda nada de finanças, ele não estuda nada de fiscal, ele não sabe nada de aposentadoria, ele não sabe nada de plano de negócios. Então, ele só dá com essas matérias no vestibular, então, e também de uma forma muito superficial, através de matemática, não é nada aplicado. Então, esse universo da área da saúde, ele é muito carente. Ela precisa de uma assessoria específica disso. Exatamente. Ela precisa de algo que seja elaborado pensando desde o início, para atender esse público. E aí eu queria que você falasse da pesquisa, que saiu um resultado, né, que foi através da área da saúde. Como qualquer empresa que a gente vai montar, a gente tem que fazer um plano de negócio. Né? Então, a pesquisa de mercado, ela traz um raio-x para a gente, que às vezes a gente pensa que um produto é sensacional, e quando a gente vê a pesquisa, a gente fala, nossa, não, volta para a prancheta que eu preciso repensar. O mercado às vezes não pensa igual a gente, Não pensa igual a gente. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que a gente fez a pesquisa, e a gente fez, eu lembro que foram 10 perguntas que a gente fez, porque a gente não queria que se alongasse muito, a gente queria que as pessoas respondessem rápido para a gente, né? E não uma coisa maçante. Então, eu lembro que a gente fez 10 perguntas, e uma que mais surpreendeu a gente foi a pergunta o que te faria mudar para uma contabilidade online, né? Sair de uma tradicional para uma online. Eu lembro que as opções eram segurança, confiabilidade, tinha preço, facilidade, tradição, facilidade. E aí a gente falou, preço, o pessoal vai bater em preço, segurança, nada, isso aí ficou lá embaixo. O que mais ganhou foi a facilidade. A facilidade eu lembro que foi assim, foi disparado, e isso surpreendeu a gente, que a gente falou assim, poxa, olha só, é um público que realmente quer facilidade. A gente viu que ganhou de preço, isso aí... Ganhou de preço, exatamente. Traduz quer dizer que não necessariamente ele está disposto a pagar mais se houver uma ferramenta que facilite a vida dele. A vida dele, exatamente. Eu acho que através desse insight que a gente começou a construir a plataforma, de fazer algumas automações para que facilite a vida do cliente. E eu lembro que nessa pesquisa que a gente fez, a gente não tinha nem o nome de Contabil ainda. Não era nem Contabil, não tinha um nome a empresa ainda, que a gente estava criando. E foi aí então que a gente... Como que surgiu o nome, aproveitando? O nome, bom, isso aí a gente...
é um parceirão nosso lá, o Gugu. Eu lembro que eu comentei contigo, falei, se a gente vai começar, vamos começar com o pé direito? Vamos. Sim. Sei que a gente tava 2 aventureiros querendo fazer o negócio acontecer, mas eu falei assim, cara, eu acho que o nome e o logo a gente tem que ser uma coisa bem profissional. E aí a gente tem um conhecido já de anos, que é o Gugu, e ele formado nessa parte de branding, naming, a gente passou todo o briefing para ele do que era a Contabil, e aí depois que a gente ter feito essa pesquisa de mercado e visto que, puta, vamos entrar para essa área de biológicas, que eu acho que é o caminho, a gente passamos o briefing para ele e vieram várias opções de nome, de logo, mas quando a gente viu Contabil, de contabilidade com biológicas, essa união das duas palavras, e aí tem até mais um porém, né? Porque eu lembro que a gente até ainda pensa até hoje, de expandir para outros mercados, né? E o bio, na verdade, é vida. Né? Então a gente pode falar que a contabilidade é a nossa vida. Não precisa ser necessariamente da área da saúde, da área da saúde, remeter à vida. Exatamente. Então a Contabil, ela nasceu com esse foco para ser na área da saúde, mas a gente pode muito bem expandir para outros mercados futuramente, como sem problema nenhum. Ótimo, Gabriel. E me diz uma coisa, Gabriel, hoje a gente está se aproximando de 5 anos de empresa, né? Onde a gente vai ainda acabar falando bastante sobre isso. Eu queria que você fizesse aí um exercício mental junto comigo dos próximos 5 anos. O que você imagina dos próximos 5 anos, a gente em 2029, o que você imagina, o share market que a gente vai ter, o posicionamento, onde a gente vai estar. Queria que você fizesse esse... surpreender aí de pegar aqui na... Não, acho que vou pegar aquele meme, né? Que acho que é como você espera, né? O que sua mãe espera, como o seu vizinho espera. A realidade. Expectativa e a realidade é totalmente diferente. O que eu espero é que a gente tenha mais de 20 mil clientes, mas a gente sabe que não é fácil chegar nisso, né? Não é fácil. Então, assim, a gente tem se preparado para isso. A gente montou uma plataforma nova. A gente tinha um MVP, o MVP andou muito bem até então. Faz 1 ano e meio que a gente lançou a nossa plataforma 2.0 e a gente trabalhou muito para isso. Ela está muito mais dinâmica, ela está muito mais coesa, ela está muito mais simples. Já era simples, a gente simplificou ainda mais a vida dos nossos clientes. E eu acho que agora, a gente já deu o nosso ramp-up e agora a gente vai começar, agora é botar o avião bico para cima. Né? A gente estava ali, a aerodinâmica estava boa, o túnel de vento está sensacional. Testou tudo, já testou, validou, agora é botar ele na pista para voar. Então, colocar mais gasolina. Mais gasolina para voar. Exatamente. E eu acho que a gente, daqui 5 anos, eu acho que a gente vai estar incomodando muita gente, né? Eu acho que a gente, devido ao nosso planejamento que a gente tem feito, aos nossos processos, a nossa plataforma, como ela foi construída. Então, assim, a gente vai ter o nosso lugar ao sol e a Contabil vai despontar de forma extraordinária, eu tenho certeza disso. Maravilha. Vou fazer até um gancho referente a esse timing, referente à inteligência artificial. O ChatGPT, que é o mais comum, foi lançado em outubro, novembro de 2022, e a gente já viu o quanto que isso está evoluindo. E o que você projeta para 2029? A inteligência artificial, saindo também mais um pouco dessa área da nossa empresa, o que você acha o impacto dela em áreas? Você que é uma pessoa que trabalha diariamente com a inteligência artificial, está desde o primeiro dia trabalhando nela, experimentando. Você sabe que a inteligência artificial, principalmente o ChatGPT, a gente já utiliza já há muito mais tempo que o pessoal... Não era nem chat ainda, era um prompt, lembra? Você tinha que preparar um prompt. Exato. Não era formato Você lembra chat, disso, né? A gente ainda estava usando... Foi depois de uns 4 meses. Eu lembro que o chat ele deu aquela estourada, foi do meio do ano passado para frente, né? Em maio ali. 4, 5 meses a gente já estava usando já desde 2022, foi como você comentou. Cara, assim, a inteligência artificial, eu tenho certeza, ela veio para ficar. Não existe mais não tem como você voltar atrás. Ela já está aí, Ela já está aí. Eu até estava conversando até com um conhecido que é engenheiro está se formando em engenharia de processos e ele falou que não gostava de desenvolver. Eu falei, cara, então comece a gostar. Bem. Porque você utilizando a inteligência artificial a teu favor, isso vai te ajudar muito. Então, vou colocar aqui como exemplo, né?
A inteligência artificial, muita gente entende ela como uma vilã ou uma ameaça. E eu não enxergo dessa forma. Eu acho que tem muita coisa que eu digo que o ser humano não foi feito para fazer trabalho repetitivo. Sim. O robô, sim. Né? O ser humano foi feito para pensar. Então, hoje, trazendo aqui até para a própria Contabil, que é o que a gente tem feito, o nosso planejamento e o que a gente está fazendo, é fazer com que o contador ele seja o cão de guarda do cofre das empresas, como ele era no passado. Porque hoje em dia o contador ele é visto como o quê? Um fazedor de guia. A gente sabe disso. Eu estou falando aqui, pode doer aí no coraçãozinho de cada contador, mas é isso, no mercado, ver o contador como um fazedor de guia. Sim. E não é isso, a gente sabe que não é isso. Ele é muito ele fica mais do que... Fica apagando incêndio no fisco o tempo todo. Geralmente, quem recebe ligação no contador já entra em desespero. Já fica em pânico, né? Então, é isso que a gente não quer. A gente quer fazer, e a gente está utilizando isso, a inteligência artificial, justamente para automatizar essas coisas que são robóticas, tá certo? E trazer o contador para que seja o cara consultor. Falar, olha, eu estou olhando aqui a tua empresa e você vai chegar aqui daqui 3 meses e o imposto que você está pagando hoje não vale a pena você ficar, por exemplo, no Simples Nacional. Vamos para o lucro presumido que você vai pagar menos imposto. Então, assim, são jogadas né, que ele faz pensando na saúde financeira da empresa. Então, e hoje não acontece isso. Ele está tão mergulhado em processos no operacional que ele não consegue olhar estrategicamente para o cliente dele. Ele está afogado, né? Está afogado. Ele não consegue levantar a cabeça, o tempo todo é legislação nova. Vou pegar um dado que você me passou no primeiro dia que a gente conversou, que a gente decidiu criar a Contabil. Você me falou, Gá, são 45 alterações diárias nas leis tributárias no Brasil, porque nós somos uma nação, 27 estados, incluindo o Distrito Federal, e mais de 5.700 municípios. Então, cada um tem a sua lei. Então, é insano isso. Não dá para você ter um ser humano, por mais inteligente que ele for, e ele tá atualizado o tempo inteiro com relação a isso. Então, assim, coloca-se o robô para ver essas atualizações, e aí, conforme essas atualizações vão acontecendo, o contador vai recebendo o que é realmente importante para o cliente dele. E ele vai analisar aquilo e falar assim, olha, isso aqui faz sentido para a gente, vamos melhorar isso aqui? Então, é esse o papel de estrategista, de jogador de xadrez que a gente quer o contador, porque ele realmente é isso. Perfeito. E me diz uma coisa, na questão agora ética, por assim dizer, da inteligência artificial, que é uma discussão que a gente vem acompanhando, a gente vê reportagem, quais profissões do futuro que vão deixar de existir por causa da inteligência artificial, e a gente vê sempre o contador nessa lista. O que você falaria para os contadores para deixar eles mais tranquilos, porque a gente enxerga sob uma outra perspectiva, né? Que nem você disse agora, ela não vai ser um substitutivo, ela vai ser um assistente, né? Um complemento. Um complemento. Isso. Eu acho que o que eu falei anteriormente é exatamente isso. Por que as profissões, por que é dada a profissão de contador como uma das principais que vão morrer rápido? Porque hoje o contador é visto como um fazedor de guia. Para fazer guia, eu só preciso de um robô. Né? Ele não é visto como um consultor. Não vê valor, né? Não vê valor. Então, a partir do momento que você mostra que esse cara ele tem valor, ele é estrategista, ele olha para a tua empresa e fala assim, olha quanto esse cara me fez aqui, ganhar aqui, só de ter trocado. A gente sabe, o mercado acha que todo mundo, não, eu sou Simples Nacional, eu pago menos imposto. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Às vezes você está no Simples Nacional, você está pagando mais imposto do que no lucro presumido. Então, assim, e o teu contador está olhando isso? Ele não consegue, porque ele está afogado em burocracia. Outro robô que a gente tem, do fator R, aquilo ali é um achado para a gente, que eu não vou entrar em detalhes, porque isso é segredo industrial nosso. Mas assim, a gente age tudo ali, tudo bonitinho, conforme a lei. Poxa, a gente traz um benefício para o nosso cliente. Então, essa inteligência é que o contador tem que ter. Então, assim, hoje, se você pegar as pesquisas que o pessoal faz, que o contador vai ser uma das profissões que vai morrer, é justamente por isso, porque o contador é visto como fazedor de guia. Ponto. Para fazer guia, eu não preciso de gente. Eu faço com o robô, ele vai lá, faz a guia e manda para o teu e-mail. Acabou. Gabriel, me diz uma coisa. O que você acha que é o diferencial da Contabil? Porque hoje a contabilidade, como você disse, ela é uma commodity, né? Você pode trocar, não é visto o valor. Então, qual que é o diferencial da Contabil no posicionamento de mercado? Por que você acha que o cliente... E hoje, inclusive, a gente tem alguns contabilovers, que são pessoas que
gostam muito da marca, se identificam, gostam dos aplicativos, sempre tem feedback positivo. E por que você acha que a Contabil tem esse DNA de se diferenciar de outras contabilidades? E o que é essa diferença? Bom, primeiro eu vou colocar como principal que é a tecnologia. Tudo que a gente faz pensando na tecnologia. Você sabe disso quando você chega uma demanda para mim, eu já penso, já falo, puta, a gente consegue fazer isso automatizar. Automatizar. Antes de terminar o Antes de você terminar a falar, às vezes eu já falo, puta, já sei como é que eu vou fazer isso. Né? Então a gente tem esse DNA de ter a tecnologia de novo, porque a gente criou esse DNA lá atrás. Antes de ter o CNPJ da Contabil, eu falei, isso aqui não é uma empresa de contabilidade, é uma empresa de tecnologia, e é isso. E o que eu mais vejo valor, o nosso atendimento. Nosso atendimento, ele é diferenciado. O cliente, para a gente, não é só um número. A gente pega na mão dele, a gente, olha, vem aqui, deixa eu te ensinar. Por mais que tenha tecnologia, existe um atendimento humanizado. Exatamente. Ele pode até começar, o oi dele pode ser um robô, mas já no tudo bem já é a gente, entendeu? Então, assim, então eu acho que essa parte mais humana, e eu acho que isso vem muito de mim, de você, de ter essa empatia, de, puta, como é que eu gostaria de ser atendido? Eu gosto disso, esse negócio de... Sim, hoje em dia, quantos clientes não ligam pra gente? Nós somos os sócios da empresa. Então, assim, o pessoal liga pra gente, a gente vai lá e resolve. Que contabilidade que você liga pros acionistas da empresa, né? Fala, cara, tô com um problema e resolve pra mim. É difícil, você não tem isso. É verdade. A gente gosta, porque tá no DNA, a gente gosta de pegar na mão do cliente. Exatamente. Esse é o diferencial da empresa. Diferente porque o mercado de contabilidade, ele precisa de número para sustentar. Uhum. E aí acaba virando um ciclo vicioso, porque quanto mais cliente, mais burocracia, ele consegue ver menos problemas do cliente. Isso aí vai gerar insatisfação. A gente gosta de pensar ao contrário. Vamos com calma, vamos pegando na mão do cliente, porque também é importante que a vida do cliente, digo o LTV, né? Quem conhece o termo, né? O tempo de vida que ele fica como cliente, é importante que ele tenha uma saúde financeira. Então, quanto mais saudável financeiramente da questão tributária ele tiver, obviamente ele vai continuar mais tempo parceiro. Exatamente. Então, a gente acaba fazendo, em vez de ser um ciclo vicioso, é um círculo virtuoso, né? Exatamente. A gente vai trazer para o outro lado, ajudando o cliente. E... Gabriel, eu quero voltar um pouquinho, que a gente acabou avançando mais, e queria que você contasse da primeira experiência profissional que a gente teve junto. E queria que você falasse sobre a palavra sinergia. O que ela significa para você? Tá. Vamos lá. Primeira vez que a gente trabalhou junto, de novo, né? Vem essa veia empreendedora nossa. A gente tinha, acho que 14 ou 15 anos. A gente estudava no colegial. E eu, desde moleque, participava de um acampamento na Serra da Cantareira. E eu queria que todo mundo tivesse a mesma experiência que eu, porque era muito legal. E para promover aquele acampamento, eu falei assim, puta, vamos fazer um acampamento, que eu frequento um camping em Bragança, junto com outro amigo nosso, o Maza. E eu falei, a gente pode conseguir bastante acampante para ir depois lá na Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo. E eu falei, vamos fazer? E aí eu lembro que reunia alguns loucos junto comigo. Eu falo que louco é mais louco que quem acredita no louco, né? Sim. E aí, entre esses loucos estava você, o Maza, o Beto, o Cello, enfim. E outras pessoas. Mas o Betinho foi como acampante, né? Ele foi como acampante. O Fernandão. Ixi, tinha um monte de gente, pessoal lá do próprio camping, né? Que tinha lá, o Gui. E aí, o que acontece? A gente pegou e fez meio que um acampamento muito, muito parecido com esse da Serra da Cantareira, para levar essa galera depois e falar assim, olha, gostou desse aqui? Então, agora esse aqui é o amador. Vamos agora pro profissional, que era lá na Serra da Cantareira. E aí eu lembro que à frente, assim, do acampamento, fui eu, você e alguns outros, mas assim, eu e você, a gente foi aqueles caras que... Assim, tinha o Núcleo Campinas, né? Que era uma galerinha lá de Campinas, e tinha o Núcleo São Paulo. E foi eu e você que a gente acabou tocando o negócio mesmo. E de forma que, aquilo ali era um negócio pra gente. Aquilo ali era um negócio pra gente. Não, envolvia dinheiro, envolvia... Não, envolvia a responsabilidade. Até hoje a gente entende como que os pais... Não. Vou até olhar pra câmera essa. Como que um pai deixa ir pro acampamento 100 km de São Paulo, com 2 meninos de 14 anos, com ônibus,
alimentação, hotel. Hoje, eu tenho 3 filhos, eu não deixaria a mãe nem com 20, eu acho. Nem com profissional, você vai deixar na mão de um moleque. Primeiro acampamento ainda, cara. Não, assim, coisa de louco. E aí eu lembro que a gente combinou de pegar o pessoal com ônibus na frente da escola. Da escola que estava. Não lembro. Rolou uma treta gigantesca, porque a escola a escola não queria que vinculasse eles, o acampamento não tinha nada a ver. Bom, eu sei que no Frigir dos Ovos tinha o acampamento da escola, que era um acampamento tradicional que tem aí, que acho que ia 2 ou 5 pessoas da escola, o nosso foram 200. Foram 200 acampantes nossos. Foi um sucesso o acampamento. Uma experiência muito legal, né? Experiência muito legal. Boa parte desse pessoal foi no acampamento depois no profissional lá na Serra da Cantareira. E sou amigo do pessoal até hoje. Foi muito bacana. Mas essa foi a nossa primeira experiência. E aí, falando da sinergia, puta, cara, eu acho que essa palavra define muito nós dois. Foi muito gozado até ontem, participei de uma call da própria Contabil, que você não pôde participar. Mas eu falei, puta, eu e o Marcelo, a gente tem uma sinergia que a gente não precisa nem olhar. A gente pode estar num telefone, numa reunião, e a câmera é desligada, mas eu sei o que ele vai falar e ele sabe o que eu vou falar. É impressionante. E assim, é uma coisa que eu me orgulho de falar, tenho até medo de falar, mas a gente está há 5 anos no nosso dia a dia, de sócios, de parceiros. Cara, a gente nunca discutiu. Mesmo discordando. Isso que é o mesmo legal. Exatamente. Né? Não necessariamente concordando com tudo. E aí eu acho que tem uma palavra de 3 letrinhas que define muito isso. A gente não tem ego. Não. A gente não tem ego. É verdade. A gente deixa o ego completamente para fora. Se eu falo uma coisa e você não concorda, você coloca o seu ponto e fala, pô, tá tranquilo. É isso mesmo. Bacana. E da mesma forma, se eu acho que alguma coisa está errada, eu coloco para você fala, puta, tá bom, entendi, beleza. Às vezes a gente até fala, né, puta, entendi seu ponto de vista, mas continuo não concordando. Mas a gente segue a vida. E eu acho que o ego, essa palavrinha tão pequenininha, ela tem um poder tão gigantesco que ela destrói famílias, ela destrói... Porque as pessoas não têm consciência. Exatamente. A grande maioria... Exatamente. Quando você não tem consciência de que o ego, ele consome. Essa problemática, muitas pessoas, acho que talvez a grande maioria nem sabe que isso existe, como que funciona, e não tem como resolver, né? Eu concordo com você, a gente joga o ego lá para segundo plano. Segundo? Para o último plano. Vai seguindo. E aí é por isso que eu falo, essa sinergia sem ego, ela é perfeita. E aí eu trago muito isso, como você falou, a sociedade é um casamento, né? Eu sou casado há 12 ou 14 anos, né? Tô com a Soraya, que todo mundo conhece, a nega, há 20 anos, 20 mais que 20. 22 anos. Mais que metade da sua vida. Não, eu falo, mais da metade da minha vida eu tô com você, minha filha. Agora você se ferrou, né? Agora você tá comigo por resto da vida. Tem 3 filhos e de novo, essa questão de sinergia é aquela coisa de entender quando você pode avançar e quando você não pode. Né? Quando você saber o limite do outro, né? Isso traz também para o casamento, né? Você traz para o casamento, traz para a sua sociedade também. A pessoa jurídica, quando a CNPJ é uma empresa limitada, nada mais é do que um contrato. Exatamente. Como um casamento. Exatamente. Então, tem que ter esse equilíbrio, tem que ter a ponderação. Exato. Eu acho que também numa sociedade é muito importante que também, assim, você não pode falar tudo que você pensa. Sabe, igual uma criança, igual um idoso. Exato. Às vezes existe um filtro, existe, né? Nossa, se você for falar tudo, exatamente. Não dá, exatamente. E principalmente na hora do nervoso, né, cara? Na hora do nervoso que você dá aquela estourada, às vezes você acaba falando a besteira, né? Já aconteceu, em casamentos, e a gente fala besteira. Mas aí, de novo, aí entra o ego, de você tirar ele, e falar assim, não, puta, deixa eu ir lá pedir desculpa, né? Ter a humildade e falar, puta, falei besteira. Né? Porque eu falo que palavras é igual você pegar um travesseiro de pena, subir no alto da montanha e estourar esse travesseiro. Cara, depois que você jogou a palavra, não tem como você voltar, não tem como você pegar de volta. Não tem como você apagar aquilo. Então você já jogou. Então, essa sinergia, eu acho que ela é sensacional para o nosso negócio. E o que é legal é que transparece isso para todo mundo.
todo mundo, a gente já participou de alguns podcasts, esse aqui é o nosso agora, mas a gente já participou e o pessoal mesmo, ao final, fala assim, meu, é muito louca essa sinergia que vocês têm entre um e o outro. E as pessoas que assistem também, né? Então as pessoas que também assistem, acham isso muito legal. Eu falei que eu tenho até um medo de falar isso, porque... né? Fala, pô, olho gordo aí, pra não estragar isso. Não, mas a gente é mais forte do que isso. Isso não tenho dúvida nenhuma. E qual que é a pergunta que você ia fazer? A pergunta que eu ia fazer para você é, o que te fez, naquele dia, tomar a decisão de falar assim, eu nunca mais ia ter um sócio, mas você, vambora. Primeiro que a gente teve o acampamento junto, que não é normal, na minha opinião, 2 adolescentes simplesmente construir um negócio do zero. Geralmente essa fase tem outras prioridades, outras ocupações. Total. E ali a gente viu que houve já esse respeito, a gente sabe o espaço de um do outro, sabe os limites, a gente sabe também como impulsionar quando um está mais para baixo, e o outro vai lá e leva para cima. E porque a sociedade, como eu tinha passado por uma sociedade não bem sucedida por conta de problema de sócio, que na número de estatística, sem ser, claro, problemas de mercado, problemas financeiros, o maior problema que existe hoje em dissolução societária é problema de sócios. Então, quando você vai abrir uma sociedade, a primeira coisa que você tem que fazer é ver o histórico do seu sócio, ver se há sinergia, se há um respeito mútuo, se há como que eu posso dizer? Se a meta de vida dos dois são iguais, né? Não, um monte de coisa, a idade, até a localização. Você pode ter um sócio lá na Tailândia, não vai fazer sentido você ter um sócio na Tailândia. Então, a gente teve essa combinação de fatores e também pelo lado pessoal, que a gente já tem uma certa... A gente conhece. E o tempo, ele é um medidor de muita coisa importante. Total. Então, por a gente ter passado mais de 2 décadas indo para a terceira, e aí a gente nunca teve um problema pessoal, a gente nunca teve algo de interesses, né? Sim, tipo. Total, nada. E aí isso fez com que eu falasse, não, peraí, eu acho que essa sociedade vale muito a pena. Então foi isso que fez eu virar a chavinha, porque realmente eu estava vindo de uma experiência negativa, no qual a gente vê que o não alinhamento de sócios pode ser um câncer para a empresa, prejudicial. Então isso fez com que eu falasse, não, peraí, eu acredito no negócio, eu acho que tem a ver, e falei, e juntando expertise, né? Que além dessa questão pessoal, a gente acabou meio que se complementando. Então, você vem da parte tecnológica, da parte de você trabalhou em grandes empresas onde tem processos, diferentemente de uma corporação familiar do que eu vim. Então, a gente acabou juntando uma coisa com a outra, né? Exatamente. Não, e é muito bacana isso, né, cara? Essa sinergia, de novo, sinergia, né? E eu gosto muito disso. As pessoas, isso transparece da gente. Isso que é legal. Sim. Isso transparece. Legal. Isso eu acho muito louco. Pegando de volta agora, Gabriel, eu queria saber qual é o volume, a importância que você dá para inovação dentro de um negócio e que você exemplificasse isso dentro da Contabil. Qual que é a importância? E também eu queria que você fizesse uma análise 360, porque a gente sabe que inovação não é só flores. Não. Né? Às vezes o mercado ele não quer inovação. O mercado é o simples. O mercado quer o simples. Então, existe esse equilíbrio. Eu queria que você falasse sobre isso. Assim, eu coloco a inovação como algo primordial. A gente precisa ter inovação. Senão, a gente estaria ainda batendo pedra ali se não houvesse inovação. Eu lembro uma vez, eu não lembro quem foi que me comentou. Eu estava numa reunião e me falaram assim, não, mas já inventaram tudo que tinham que inventar. Não tem mais. Eu falei assim, puta, ainda bem que não falaram isso pro Steve Jobs, né? Antes de 2007, quando ele inventou o iPhone, né? Ainda bem que não falaram isso para ele. E assim, não, essa inovação ela sempre vai existir. E isso eu acho que é a essência do ser humano. O ser humano precisa se reinventar o tempo inteiro. E eu acho que isso vai ficar mais forte ainda, já trazendo esse assunto de novo à mesa, com a inteligência artificial. Não, vai exponenciar isso aí. Isso é assim, as coisas vão acontecer muito mais rápido. Sim. Então, eu estava até conversando que nós somos uma geração que a gente passou do analógico para o digital. A gente viu o offline. A gente viu isso, exatamente, a gente viu isso. E essa geração que está vindo um pouco antes dos nossos filhos, eles vão ter que se reinventar muito. Porque senão a inteligência artificial vai comer eles com farinha.
Tem até um nome técnico, é Millennium, que chama? Nem sei, não. Z, Y, não sei. Millennium é a gente. Roberto, você sabe isso aí? Não, a gente é Y, né? Não, a gente é Millennium. E a que depois da nossa, qual que é? Z, não é? É isso, eu acho que é essa geração Z. Sim. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, essa molecadinha que está nascendo agora, que vem lá de, sei lá, de 2010 para cá, até um pouco depois, sei lá, 2015, 2014, eles já nasceram com isso. Eles já têm um chip diferente da gente. É engraçado. A internet é nativa, como se fosse o oxigênio para eles, já tá aí. A internet é nativa, a TV de tela plana já é nativa, o celular já é nativo, você fazer isso aqui. Sim. Então, assim, isso para eles já é normal. Agora, essa geração que vem um pouco antes deles, eles vão ter que se reinventar muito. Porque, assim como a gente teve que se reinventar. Porque a gente saiu do analógico para o digital. Muita coisa mudou na nossa... do que a gente era, a gente tinha que levantar antes para trocar o canal da TV. E, de repente, tinha um controle remoto. Né? Então, antes a gente colocava disquete no computador para instalar um jogo, para fazer... Hoje você baixa pela internet. E esperar a propaganda passar para você continuar assistindo um programa. E gravar música que você gosta na rádio. Fita cassete. Você ficava pé da vida quando o maledeto do locutor falava no meio da música. Falou no meio da música. Mas isso é tão nostálgico, né? Fazer Total. Playlist em fita cassete. Nossa. Mas acho que essa geração não vai saber. Essa geração não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Então... Vai no Spotify, já direto, né? Exatamente. Então, assim, essa inovação, ela tem que acontecer porque ela é o combustível do ser humano. O dia que o ser humano parar de inovar, ele morre. Definha, né? Vai definhando. O ser humano, a humanidade acaba. Quando ele deixar de inovar, de querer chegar em Marte, querer ir para Júpiter, chegar em Júpiter, ir para Saturno, querer ir para Saturno, querer ir para outra galáxia, ele morre, porque ele não vai ter mais propósito. O ser humano precisa de propósito na vida dele. Se ele não tiver propósito, cara, esquece. Né? Então, jogando isso para o nosso business, a nossa inovação ela tem que estar sempre, não a um passo, mas a 3 passos na frente. A gente tem que sempre trazer isso. Tem que ser uma pauta firme da empresa. Firme. Pesquisa e planejamento. Isso toda empresa tem isso. Então, assim, como que eu vejo isso para nós e o que a gente já fez, inclusive, eu vou pegar o gancho do que você comentou na nota fiscal de lucro presumido, que eu falei, isso aqui deve inovar. Você falou assim, cara, mas tem empresas que estão há 30 anos no mercado nunca fizeram isso. Você vai fazer? Eu falei assim, vou fazer. Eu falei, me dá 1 ano e meio. Eu peguei, e aí, usando a inteligência artificial, o que eu fiz? Eu montei um esquema e a inteligência artificial me ajudou a programar esse esquema. Te dar o algoritmo de uma forma que você talvez demore 1 ano e meio a mais para fazer. Nossa, ele te ele me deu em segundos. Entendeu? Então, assim, e o que a gente faz? A gente usa isso a nosso favor para melhorar o nosso processo. De novo, estamos inovando. Então, a gente está sempre inovando. E hoje, o que eu acho muito legal, até trazendo um gancho do que a gente se complementa, você fala assim, você trouxe o seu expertise de tecnologia e hoje você já viu que nós dois a gente se complementa? Você aprendeu tecnologia, eu aprendi contabilidade. Sim. Né? A gente já está navegando na sua área, você navega na minha. Você navega na minha, eu navego na sua. E quando a gente vai ver, os dois estão fazendo as duas coisas de forma natural. Paralelas e natural. Isso é a filosofia da empresa. Isso é interessante, um ponto que eu falo muito para os colaboradores, principalmente os que estão entrando na empresa. Que toda empresa tem que ter uma filosofia e essa filosofia tem que ser levada a sério. Por quê? Porque não é possível todas as pessoas fisicamente estarem no mesmo local. E todos os colaboradores são a empresa para terceiros, né? Uhum. Então, vai chegar um momento que o colaborador, o porteiro, até o presidente, ele vai ter que fazer, vai ter que ter a mesma filosofia. Por quê? Porque o porteiro, na hora que ele dá um bom dia, ele abre a porta da pessoa, ele tem que ter noção que ele está vestindo a camisa da empresa. Uhum. E ele tem que estar em consonância com o presidente da empresa. Então, a filosofia da empresa, a gente acha que a gente tem a gente sabe como lidar, independentemente se for você ou eu que for resolver o problema,
você vai ver que 99% das respostas vão ser iguais. Vão ser iguais. E é isso que a gente tem que aplicar em empresas para que a filosofia, para que todo mundo seja coeso, né? Exatamente. E participe e fale da mesma forma. Que é a cultura. É a cultura da empresa. É a cultura da empresa. É a cultura da empresa. É isso. E assim, o cara que não se adapta à cultura da empresa, ele é espirrado naturalmente. Ele não se sente bem naquele ambiente e é normal isso. E não estou falando que isso acontece na Contabil, isso acontece na Contabil, isso acontece na Honda, em qualquer empresa. Né? Se o cara não se adapta à cultura da empresa, ele espirra rapidinho. Ele mesmo, ele não precisa ser espirrado, ele espirra. Então, assim, já teve até casos nossos que o cara não se adaptou E isso acontece até, às vezes quando o colaborador está acima da própria... Tem empresa que não tem cultura ou cultura desorganizada, e o colaborador vem esperando encontrar isso, às vezes o próprio colaborador se frustra, não ao contrário, né? Exatamente. Ele fala, não, peraí, essa cultura não é para mim. Não é para mim, exatamente. Não quero. Então, isso aí quanto menos cultura também, você fica retendo menos talento. O talento bom, ele vai embora. E tem uma coisa também que a gente fala dos nossos colaboradores, que eu falo que eles tomarem cuidado, né? Falo, cuidado com o que você pede. Você pode conseguir. Explica melhor, Gabriel. Isso. Não, é que a gente sempre comenta, né? Que cuidado realmente com o que você pede. Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, eu quero dinheiro. Tá bom, você está pedindo dinheiro para o universo, seja lá a sua crença, para Deus, você está pedindo dinheiro? Ou seja, para mais dinheiro, isso é a lei natural. Não é que você vai ganhar na Mega Sena. Mas provavelmente se fosse simples assim, seria fácil. Sim. Mas você pede dinheiro, provavelmente vai vir mais trabalho. Com mais trabalho, mais esforço, mais cansaço, mas vai vir o dinheiro. Sim. Então, assim, por isso que eu falo, cuidado com o que você pede. Você pode conseguir. Só que é o seguinte, a hora que você estiver conseguindo, não reclama, porque você pediu isso. Exatamente. Né? Então... Pede a chuva, depois reclama da lama. Pego até o exemplo de uma colaboradora nossa, que ela estava atuando numa posição só, que a gente tem aqui a parte de BPO... Oi, desculpa, bati aqui. De BPO financeiro, né? E ela estava atuando numa conta só. E, assim, era uma conta que era um pouco mais tranquila, né? E ela falou assim, gente, eu preciso de trabalho. Ela pediu trabalho pra gente. E eu lembro quando a gente estava conversando com ela, ela falou assim, cuidado com o que você está pedindo. E esses dias eu conversei com ela, a gente estava numa reunião, falei, aí, tá com saudade quando você me pediu, quando você pediu mais trabalho? Eu acho que eu pedi errado. Não, mas porque agora ela tá assim, ela tá abarrotada, e tá entregando. Sim. Isso que é legal, tá entregando. Mas é assim que funciona, né? Quando a gente pede pro universo, para Deus, ele não vai te dar humanamente com palavras iguais, né? Não. Ele vai te trazer um desafio. Exatamente. Mas ele me dá mais sabedoria. Ele vai te jogar um monte de problema. Exatamente. Tem que tomar cuidado. Me dá sabedoria. Então, me dá mais coragem. Ele vai te trazer um monte de medo. Nossa. Pra você poder enfrentar. Então, tem que tomar cuidado com o que você pede. Exatamente. Por isso que eu falo, cuidado com o que você pede. E tem um caso clássico nosso, né? Que era um desenvolvedor nosso, que tava lá, a gente reclamando com ele que tava nosso MVP, a latência do servidor tava lento. Ele falou, tá bom, então como é que a gente vai resolver? Ele falou, preciso de um servidor tal, e isso vai me dar tanto assim de trabalho, a gente falou, tá bom, pega mais um servidor. Não, mas mas aí eu vou ter que trabalhar, tal, tá bom? Você não falou para resolver a latência, você precisa de mais um servidor? Então pega o servidor. E aí o cara, ele se arrependeu do que ele pediu, porque ele teve que trabalhar, não sei, acho que umas 4 ou 5 noites ali pra botar... Era um feriado. Eu falei, cuidado com o que você pede. Uma desculpa, ele pediu algo que supostamente era impossível de resolver, você falou e resolveu. A gente resolveu, ele falou assim, você quer o servidor? Então toma, então agora resolve o problema. Gabriel, eu vou pegar um gancho do que a gente tá falando agora e se você tivesse uma máquina do tempo e voltasse para você mesmo, ou para um novo empreendedor que está começando agora, o que você falaria para ele? Quais são as principais lições, talvez os principais cuidados? Qual é o recado que você deixaria? Olhando especificamente Contabil? Não, eu acho que no mundo do empreendedorismo. Eu acho do empreendedorismo? Assim, porque o empreendedor, o que acontece? O empreendedor, ele é igual a banda de um homem só. Então, de manhã ele é comercial, antes do almoço ele é financeiro, aí na hora do almoço ele é representante, aí depois do almoço ele... Então, assim, administrador, isso não é fácil, marketing. né? Então... E tem muito empreendedor que ele acaba desistindo, talvez, na primeira dificuldade, ou ele acaba também optando, talvez, por um mercado que ele não faz uma análise macro do mercado, então ele pode entrar, às vezes, num mercado que é hiper competitivo ou que tem uma concorrência muito acima da média.
Então eu queria que você fizesse para o empreendedor, a pessoa que quer empreender agora, Tá. qual seria o recado que você daria? Fazer pegando da máquina do tempo que você comentou. Eu vou me colocar numa máquina do tempo e vou voltar naquela tarde onde a gente Sim. decidiu criar a Conta Bio. Acho que eu bateria naquela porta, eu falava assim, oi, parabéns, cara. Vocês são fera. Vocês são Esse fera. apoio é importante, né? Nossa. No começo, porque às vezes a pessoa, a gente, é o famoso, a grama do vizinho Sempre mais verde que a Às nossa. vezes a gente não valoriza É. o que a gente está passando, o que a gente está vivendo, Eu e a gente tende a valorizar o do outro. Isso é importante. Acho que eu chegaria ali para aqueles 2 caras que tinham antes dos 40 anos, falaria assim, meu, vai nessa que vai dar tudo certo. Não falo mais nada, só parabéns para vocês. E fecharia a porta e ir embora. Legal. Agora, para o empreendedor, cara, persistência. Acho que a palavra isso tem que estar no empreendedor, isso é nato, né? Ele tem que ter persistência. É o que você falou, eu não posso só porque o primeiro obstáculo, ou então porque eu escutei alguém do mesmo mercado que, não, olha, vender carro tá ruim porque o mercado tá ruim. Cara, enquanto você tá chorando, eu vou vender o lenço. Basicamente é isso. Assim, enquanto tá todo mundo chorando, alguém tá vendendo o lenço, cara. Né? E se você comprou um estoque de guarda-chuva esperando a chuva, vende ele porque fala que vai ter uma festa de frevo. Acabou, velho. É isso. Sim. Tem que se reinventar. Sim. Você tem que se reinventar. Então, assim, você se reinventar, é você ser persistente. Tolerância, eu acho que tem que ter tolerância à frustração. Não. Eu acho que essa... Quem nunca tomou um não na vida, cara? Eu acho que isso aí vai de encontro, talvez, ao que a gente falou anteriormente, de gerações, né? Porque eu vou dar um exemplo clássico. Na nossa geração, para você se aproximar de uma menina no começo, cara, você não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Não tinha nada, não tinha era nem na chat raça. GPT pra te... Então você tinha que... Esse não, essa frustração... Era comum pra gente. Eu acho que hoje, com tanta conveniência, tanta facilidade, tanta tecnologia, eu acho que a tolerância ao frustração não, né? diminuiu. E isso eu acredito que seja o maior empecilho de um empreendedor hoje. Né? Total. Ele vai acabar desistindo. Eu tenho aquela frase, né? O não eu já tenho. Vamos em busca do sim, cara. Sim. O não você já tem. Então, assim, coloca isso na tua cabeça. E uma coisa que eu acho que também é imprescindível, Celo, acreditar naquilo que você está fazendo. Não adianta nada você vender um produto que você não acredita. Não adianta. Sim. Não adianta eu chegar lá e vender... Algo que não é genuíno. Vender refrigerante, se eu não gosto de refrigerante. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa, entendeu? Eu vou te vender um refrigerante e falar assim, você já tomou refrigerante? Não, eu vou falar, ainda bem que você não tomou. Segue assim, cara, segue tua vida. Mas você tá ganhando pra vender refrigerante? Então, mas é que eu não tomo, né? Uma coisa com um açougueiro vegano. Não tem como é que ele vai vender carne se o cara não come carne? Então, assim, não tem como. Então, você tem que acreditar naquilo na tua ideia. Você teve uma ideia? Cara, acredita. Vai nela, segue nela que você vai... Não, se você não acreditar, quem que vai acreditar? Não, exatamente. Se você não acreditar, quem vai acreditar? Se você tiver com dúvida... Claro que dúvida faz parte do processo, né? Não, a dúvida faz parte. E dúvida você vai ter todos os dias. Sim. Mas, cara, você precisa acreditar no teu negócio. Você precisa falar, isso aqui é sensacional. E outra, você tem que encontrar um problema para resolver. Para ser útil, para ter uma utilidade. Você tem que pensar fora da caixa. Assim, eu vejo hoje muito na internet, né? Lógico, a internet hoje você vê pessoas milionárias, bilionárias com a internet. Só que assim, não é todo mundo. Isso não é todo mundo. Não é porque deu certo Não, dá a impressão que vai... Pro Baroni. Fácil, né? Não é porque deu certo pro Baroni, que vende que vai lá, faz open box dos produtos, tal, não sei o quê, que vai dar certo para você, né? Então, assim... Tenta pensar fora da caixa, né? E assim, pensa num problema. Puta, sei lá, eu tô num mercado aqui X. Qual é a dificuldade que eu tenho aqui que seria bacana se alguém tivesse ou resolvesse esse problema? Eu vou te dar um exemplo. Uma coisa que eu acho que é uma coisa que é absurda, mas quando você vai no mercado, eu falo, o dia que alguém conseguir resolver esse problema, esse cara ele vai dominar o mundo. Porque qual é o problema? Você vai no mercado, aí você vai lá e coloca todas as suas compras no carrinho. Aí você chega no carro e você tira do carrinho. Você passou no caixa, põe no carrinho. Aí você tira do carrinho e põe no carro. Põe do carro, você põe na tua cozinha. Da cozinha você tem que guardar.
Cara, olha que loucura, quantas vezes você tira e põe as mercadorias de um lugar para o outro. Ideia, arrumar um dispositivo que você pega da geladeira. Não sei, cara, alguma coisa. Então, por isso que eu falei. Assim. Pensa fora da... Esse é um problema, que eu tenho certeza que o cara que conseguir resolver, ele vai ficar trilhardário, não é bilionário. Sim. Porque quem gosta de ficar colocando no carrinho, tirando do carrinho, colocando no carrinho... Chata, né? É chato, sim, é chato, colocando no saquinho, depois levando todo mundo pra... Lembra na época do Covid que ainda tinha que passar um... Nossa senhora! Passar o... Você conhece a Soraya ela é neurótica com esse negócio. Na época do Covid, ela pegava tudo que era enlatado, tudo colocava dentro da máquina de lavar louça e fechava lá a cloro e mandava lavar. Não, a nega, ela é assim. Ninguém podia chegar perto pra encostar. Não. A nega... Eu vou comentar, vou fazer, ela vai ficar muito brava comigo. Mas quando na época do Covid, ela ia no mercado, ela entrava pela lavanderia, tirava a roupa da lavanderia, botava na máquina para poder fazer o arzinho quente lá para esterilizar e entrava em casa pelada. Não toque em mim, ia pro banho. Nossa, olha. Ela vai ficar muito brava comigo. Não, porque chegou um momento que porque ela tava imaginando que tinha vírus caindo dela. E a gente com 2 crianças em casa. Então, assim, agora tem 3, né? Coisa de louco. Mas é isso, acho que o meu conselho para os empreendedores é esse, cara. Seja persistente e acredite na sua ideia. Legal. Acho que é o... E teve algum momento que, especificamente, que você pensou, puta, cara, não é mais para mim... Sabe aquele momento que você fala, cara, bate o limite, aquela gota que transborda. Chegou um momento que você chegou e falou, cara, isso aí não é mais pra mim. Não, desistir não, Celo. Desistir não, mas talvez repensar no produto. Porque, às vezes, e isso geralmente acontece quando a parte financeira começa a apertar, né? Sim. Eu acho que... Começo de empresa. Começo de empresa. Sim. Começo de empresa. Aí você fala, e aí... acho que é claro para todo mundo que a gente não tem investidor aqui na Contabil, sou eu e você. Temos nossos anjos iniciais que lá no nosso PowerPoint. Exatamente. Mas a gente não tem um banco financeiro. Exatamente. Não tem ninguém que chegou com milhões assim e colocou. Então, às vezes a gente fala, será que por esse caminho está certo? Será que eu não tenho que mudar um pouco? Vou dar um exemplo. Será que só atingir o mercado da saúde é uma boa? Será que a gente não pode ir para um outro mercado que a gente consegue abranger mais? Esse tipo de coisa, mas dúvidas do negócio nunca, jamais. Legal. Então eu queria aproveitar para fazer o encerramento do nosso episódio -1. Agradecer. Obrigado. Tamo junto. Mais uma tarefa aí. Obrigado, Claudinho, Beto. Que vão ser nossos parceiros aí nos próximos meses, anos, se Deus quiser. Vamos fazer uma parceria junto aí. Sucesso. Isso aqui vai ficar gigante. E obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado a vocês aí por terem assistido. Um abraço e até o próximo episódio, que vai ser o oficial, o primeiro. Exatamente. Siga a Contabil.